é preciso saber, 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 é preciso saber. Redução de danos. Hoje nós chegamos aqui na escola Edivaldo Roque Bianchino, aqui no bairro da Secap, um bairro já antigo nosso, e sempre olhamos e começamos a pensar em alguns conflitos que a comunidade acaba vivendo e tal. E hoje nós trouxemos esse tema para poder pensar com os alunos. Redução de danos. Como que a gente pode pensar o uso das drogas, os impactos que essas substâncias têm feito no cotidiano das pessoas e como auxiliá-los. Então nós estamos aqui com os alunos para pensar sobre isso. E para pensar esse tema, nós vamos fazer uma brincadeira, uma dinâmica. Então nós vamos pegar os alunos aqui e vamos dividi-los em grupo, para que eles possam se interagir e nessa relação nos mostrar como é difícil uma pessoa que está sob efeito de uma substância psicoativa, substância entorpecente, ter o controle psicomotor da própria vida. Então, eles vão nos ajudar a pensar sobre isso. Agora, eu vou dar uma bexiga para cada aluno. E cada bexiga, ela representa uma substância psicoativa, uma substância que ativa o sistema nervoso central. E eles terão que o quê? Ficar petecando essa bexiga. Cada um terá que ficar petecando. A cada 30 segundos, eu vou tirar um aluno desse grupo. E esse aluno, ele vai ter que passar a bexiga e o outro grupo vai ter que continuar mantendo e controlando essa bexiga e não deixá-la cair. E aí ele vai estar lá. Depois de 30 segundos, eu vou tirar mais um. Dificultando assim para que o aluno ele possa controlar o equilíbrio da bexiga. Se esse aluno deixar a bexiga cair, ele vai ser o perdedor, ele vai perder. E qual é a ideia? É mostrar a dificuldade que vai aumentando. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, eu vou retornar os alunos para que possam estar ajudando mesmo. Que ele possa estar auxiliando para a equipe sair vencedora e não tenha nenhum dano e possa assim auxiliar. E eles serão colocados, cada um, num campo, numa área. E nós temos uma fita aqui para dividir, estabelecendo o limite. Ninguém pode ultrapassar esse limite, senão perde. Por quê? A equipe que deixar o balão cair ou ultrapassar o limite do campo do outro, vai perder. E se eles perderem, eles vão pagar um mico. Mas se eles ganharem, se eles conseguirem ter o controle final, eles vão compartilhar e eles vão ganhar um prêmio, né? Um chocolate, assim, uma recompensa. Agora os alunos eles vão encher a bexiga, representando assim essa relação mesmo com algum tipo de substância. Pode encher? Pode. Não, pode. Tá bom, tio? Tá bom. Pode barrar? Pode. Tem? Ele não está conseguindo encher a bexiga. O que isso significa? Ele ainda não se desenvolveu plenamente para algumas coisas da vida. Então ele depende do auxílio de um adulto, de uma outra pessoa. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele nos diz que a criança ela é um ser que está numa condição peculiar de desenvolvimento. Ele não tem toda a capacidade para se virar sozinho. Ele depende de ajuda de um adulto para resolver os seus problemas. Agora vem o Pietro aqui e a Rafaela aqui. O Pietro e a Rafaela eles estão com bexigas que representam o álcool. O álcool, como nós sabemos, ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. O que acontece? Quais são os efeitos do álcool no organismo? Ele afeta o sistema motor. Então, a questão da motricidade começa a ficar limitada. O remédio, que é uma outra droga do sistema nervoso central, que deprime. Os remédios controlados por acompanhamento médico fazem bem, mas os remédios também eles têm uma potência de alterar o funcionamento do organismo. Então, a gente também pode considerar isso, porque ele causa uma sonolência, por exemplo.
E no momento que você faz o uso abusivo de medicação, isso pode afetar todo o seu funcionamento. Uma droga estimulante é o cigarro e o narguilé. E nós sabemos todos os males que o cigarro causa, que afeta, é uma droga que tira ansiedade, que acalma, mas ele traz danos e irritabilidade ao organismo também. E nós temos também agora a questão do narguilé, que muitas pessoas estão começando a consumir por causa da essência, que é algo saboroso, mas o grande problema do narguilé é que numa dose você acaba consumindo 100 cigarros, afetando ainda mais o organismo. Agora, vamos observar outra droga estimulante do sistema nervoso que afeta a cocaína e o crack. Duas substâncias que têm no seu princípio a mesma base mesmo. A questão é a forma como é consumida. A cocaína de maneira, eu acho que inalando ela ou injetando ela, e o crack de maneira fumada, inalada mesmo. São duas substâncias estimulantes do sistema nervoso que afetam diretamente, porque o consumo abusivo disso deixa agitação psicomotora e gerando até síndrome de paranoia, o que compromete as relações mesmo, a forma como ele interage. Uma droga perturbadora bem conhecida é a maconha. Então a gente pega e fala, mas não dá nada. Mas a maconha, quando atuada no sistema nervoso, ela acaba perturbando as funções da forma como o cérebro funciona mesmo, trazendo delírios, alucinação. A pessoa ela começa a ter dificuldades de discernir o espaço e o tempo, e até mesmo de raciocinar. Então, quando nós observamos essas questões, são drogas que vão afetar diretamente a coordenação e a percepção de mundo, afetando tudo, a execução de uma dinâmica e como você vai ganhar. Uma outra droga perturbadora do sistema nervoso é o LSD. O LSD é uma droga feita em laboratório, uma droga que perturba o funcionamento do cérebro, trazendo, por exemplo, uma hipersensibilidade, ela acaba trazendo um calor excessivo e acaba perturbando toda a forma, toda a cognição e o funcionamento do cérebro. Então, olha como que isso afeta diretamente o seu dia a dia e as relações. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a disputa. Vamos lá? Senhor, mas que está Pessoal, cada bexiga representa um equilíbrio. Olha como eles estão tentando equilibrar. A gente tem que melhorar tudo. E eu quero. Ele, cuidado. Eu sei, né? Eu vou trocar alguém. Cuidado, ele. Eu só sei que tem que fazer com a gente. Miriam. Olha lá, ajuda. Aí, ó. Calma. Vai. Miriam, encosta aqui. E a Lívia. Vai, Pia. Vai segurar. Pega. Vou tirar mais um. Vou tirar ele. Tira aí. Ó, não pode, vai. Vai trocando, Pia. Vai trocando. Tira eu, senhor. Ai, misericórdia. Deus sabe, Senhor, meu Deus. A Vai deixar. bola. A bola. Não pode deixar cair. Não pode deixar cair. Olha o limite. Vou tirar a vitória. Vai, Vitória. Vai, Mia. Gente, vem. Vem, Maju. Cada um dois. Deixa a bexiga. Isso, assim que nem a Bia. 3 pra uma, 2 pra outra. Vamos, time. Vai, time. Vai. Olha lá, Pessoal, vejam como eles começam a ter dificuldade quando eles têm que equilibrar mais do que uma bexiga. Como eles perdem totalmente o equilíbrio motor mesmo. Vem, Vitória. Vem, Miri. Ajuda, um ajudando. Ai, meu Deus. Saia. Vai, Vitória. Vai, Vitória. Vem, Miri. Consegue pegar as duas? Vai, meninos. Vem, Maju.
Dá uma bola. Isso, Vem, agora Arthur. cada um com uma. Dá um com uma. Agora nós voltamos os alunos para que eles possam auxiliar aquele aluno que tinha ficado sozinho, né, com mais um colega, que estava com dificuldade para se equilibrar, para que ele possa auxiliar a resolver esse problema. Você viu a dificuldade motora que os alunos estavam naquele momento. Olha lá. Equilíbrio. Equilíbrio. Vamos aí, equilíbrio. Que eu bati. Vai, mano. Ô, Cris, você vai pisar na linha. Equilíbrio. Oi? Agora a gente vai tentar refletir mesmo. Como eu disse no início, a bexiga representa a droga e os efeitos que ela causa no organismo. Então nós falamos aqui das substâncias depressoras do sistema nervoso, como a questão do álcool. Nós falamos da questão de drogas estimulantes, como o cigarro, como a cocaína, o crack, que acabam trazendo uma agitação psicomotora, drogas estimulantes. Falamos do álcool, uma droga depressora do sistema nervoso. Falamos de remédios que, quando não consumidos com acompanhamento médico, prescrição, pode afetar diretamente todo o funcionamento do organismo. Falamos ainda de drogas perturbadoras como a maconha e o LSD, que acaba trazendo alucinação e delírios. Então, vocês perceberam que quando vocês estavam com aquele balão, não era difícil o equilíbrio, ter o equilíbrio? Porque como nós falamos de drogas, na realidade ela vai afetar o funcionamento do seu organismo, trazendo mudança mesmo. O álcool, uma droga depressora, ele acaba afetando a questão psicomotora. Você olha a cocaína, também você fica agitado e demasiadamente agitado. Quando você olha a maconha e o LSD, elas são drogas perturbadoras do sistema nervoso. Então o que acontece? Você perde a noção do espaço, do tempo. Você não consegue raciocinar para dar uma resposta. E você começa a ficar comprometido no exercício da vida e das práticas, das atividades cotidianas. Vocês perceberam isso? Da questão da droga? Então, no momento que vocês estavam com a droga, pegando o balão, na realidade, é a dificuldade. E quando eu pedi para que vocês pudessem estar petecando, sabe, olhando mesmo, olha, vem cá, vocês estão fazendo isso. Quando eu pedi para vocês fazerem isso, o que eu estava pedindo? Porque quando você olha o equilíbrio e você perde, vocês percebem que fica difícil. Os efeitos das substâncias psicoativas e entorpecentes, ela afeta todo o funcionamento, o seu uso abusivo, e trazendo danos mesmo ao cotidiano. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que tinha um castigo? Quem deixasse a bexiga cair, o que ia acontecer? À frente todo mundo. Ó, o uso de drogas, vocês conhecem alguma pessoa que usou muita droga, álcool, maconha ou outro tipo de droga que acabou pagando mico? Isso é legal? Quando eu coloquei o castigo aqui para vocês do pagar o mico, era para que vocês entendessem exatamente isso. Porque as pessoas sob efeito de substância, elas perdem o controle. Elas, com o uso abusivo, elas começam a perder a forma de decidir sobre a própria vida. Entendeu? Então, quando nós olhamos uma pessoa que está sob efeito de substância, na realidade, essa pessoa, ela está sem o controle. E o que nós viemos aqui hoje falar com a Escola Bianchini? Como ajudar um ao outro. E aí a ideia da prevenção. Como que nós podemos prevenir? Quando estava todo mundo junto, não estava mais fácil? A brincadeira estava legal?
A ideia que nós temos aqui, quando nós falamos da redução de danos, é quando um começa ajudando o outro. Porque uma pessoa que está sob efeito de substâncias entorpecentes, nós entendemos o quê? Na realidade, ela está doente. Ela não está bem, ela perdeu o controle. E a saúde, a Organização Mundial de Saúde, fala que ela está com um transtorno. Então o que nós precisamos? De ajuda. E quem pode ajudar uma pessoa dependente de substância entorpecente? A saúde. A Unidade Básica de Saúde. O CAPS. Mas ele não quer ir, então a família tem que ajudar. Ah, mas a família não ajuda, então nós temos a assistência social. Nós temos o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Nós temos também a igreja. Nós temos os vizinhos. Vocês entendem essa rede de proteção? Por exemplo, você tem o seu familiar que está passando por problema referente à droga. Na realidade, ele também está sofrendo. Você pega uma pessoa que é usuária abusiva de maconha, de crack, ele não quer. Nós olhamos aqui na SECAP, nós temos uma área, uma zona lá perto do rio, que o pessoal entra lá para usar droga. São praticamente como bicho. A condição humana, ele perdeu, ele não consegue mais raciocinar sobre isso. Você acha que eles estão felizes? Não. Mas eles precisam de ajudas. E quando nós falamos de redução de dano, nós temos que falar, cara, ele é um dependente. Ele não consegue mais passar o seu dia sem o uso daquilo. Quer ver um outro tipo de droga que nós esquecemos? O café. O café, ele é uma droga estimulante, a cafeína. E usada abusivamente, ela pode trazer danos ao seu funcionamento do organismo. Quando nós falamos isso, um simples cafezinho, mas o café já foi proibido e considerado como uma droga em um momento da nossa história. E não quando nós falamos isso, eu estou falando de dependência. E essa dependência é que nós precisamos nos preocupar. Porque aquelas pessoas que estão lá embaixo, perto do rio, ou aquelas pessoas que estão andando na rua, fazendo uso abusivo do álcool nos bares, nós temos muitos bares aqui. Na realidade, eles estão doentes e eles precisam de ajuda. Eles precisam de apoio. E é aí que nós entramos com a ideia da redução de dano. Porque ele não vai parar de imediato. Ah, agora ele parou, ele não vai usar. Não, é um processo. É um processo que ele vai precisar entender as regras do organismo, de como a questão mental dele funciona. Ele precisa entender as regras, como a faixa. Lembra que nós tínhamos um campo? Nós tínhamos um limite? Sim. Aquela faixa significava até onde ele pode ir ou não. E o dependente, o adicto, ele vai precisar compreender quais são os seus limites. Até onde ele pode ir. O que ele pode, o que ele não pode. Quais são as relações e as regras dentro do lar. E pensando nisso, ele vai poder superar aquelas dificuldades e poder viver harmonicamente com a sua família, com a sua comunidade. Então, pessoal, o que nós precisamos pensar é na prevenção. É na prevenção, porque todos nós sabemos, já é muito claro que as drogas, as substâncias entorpecentes, como o álcool, o remédio, a maconha, o crack, ela causa alteração no funcionamento do organismo. E por isso, nós precisamos prevenir. Nós precisamos entender como aquela substância age no organismo humano para entender e compreender com a empatia como que o outro está sofrendo. E aí nós poderemos ajudar. Vocês entenderam isso? Porque, pessoal, quem gosta de pagar mico? Ninguém. O usuário de droga, ele é um doente. E ele está com um transtorno mental. Ele não consegue, ele perde as drogas, as substâncias entorpecentes, ela faz com que ele perca a capacidade de raciocínio em algumas situações. Na grande maioria das situações. Então, nós precisamos entender isso, porque ele começa a passar vexame e não é legal. A nossa sociedade, a moral, ela não aceita que o outro, ele se passe por ridículo.
e nós temos que ajudar. Seja os nossos parentes, seja os nossos amigos, seja os nossos vizinhos. Porque como comunidade, nós precisamos enfrentar isso e ajudá-los a reduzir os danos que as drogas estão fazendo à saúde humana. Pensem nisso, pessoal. Como a comunidade pode ser beneficiada? Porque o prêmio aqui da comunidade era ganhar um chocolate, e todo mundo estava afim. Porque todo mundo quer conviver, todo mundo quer brincar na rua, todo mundo quer interagir. Mas se nós não nos prevenir e ajudar as pessoas que estão com problema, nós vamos ficar cada vez mais com uma sensação de insegurança e de medo. E de medo de pessoas às vezes queridas, amigos, familiares, vizinhos. Então, o nosso desafio, eu acho que a proposta nossa mesmo, é olhar para as drogas, pensando os efeitos nocivos que ela faz ao psicológico das pessoas e ao social. E a partir daí, nós possamos ajudar um ao outro, aquela pessoa e aquele amigo nosso que está pagando o mico. Mas como aqui foi simplesmente uma brincadeira e vocês perceberam a dificuldade, eu não vou fazer vocês pagarem o mico, porque é muito ruim pagar o mico. E todos vocês vão ser premiados aqui com doce, com chocolate, tá bom? Vocês querem? Sim! Então vamos lá. Cada um pega um. Vamos lá? Espera aí, tá? Ó, um de cada um. Ô sol, vê se não esquece e me ilumina. Não vai escolher? Preciso de você aqui. Aqui, um abraço. Pessoal, gostei muito de fazer a brincadeira com vocês mesmo, hein? A minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Ô sol, vê se não esquece. É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. É preciso saber, 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 é preciso saber.